fui para o Williams, eles tinham essa suspensão ativa que eles achavam que era impossível de fazer funcionar e deram o projeto na minha mão. O Manso testou uma vez, o carro arriou, ele não queria mais, e eles, então eu fiz um acordo verbal com eles. Eu falo, eu faço todo o desenvolvimento e vou correr na terceira corrida, a partir de era Monza, a partir de Monza, até o fim do ano. Mas só eu que vou correr, eu não vou desenvolver, depois vou dar pro Sabichão aqui. Então eles concordaram com isso. Eu ganhei Monza e tirasse. Eu tive que brigar um campeonato com o Manso, o mesmo time, né? Um time inglês, com um piloto inglês. Eu tive que brigar muito feio com ele. Manso, eu tinha um piloto inglês, dentro do time inglês. Eu fui 2 vezes campeão antes que ele. E eu tinha que criar um ambiente muito hostil com ele, para tentar ganhar ele na psicologia, né? Então eu falava que a mulher dele era feia, falava que ele era burro, tinha que criar esse clima lá dentro do time para separar o time e eu fazer o meu trabalho e ele fazer o trabalho dele, que era muito fácil eu fazer o trabalho desenvolvendo o carro e ele pegar tudo de mão beijada. A gente começou, que nem quando você tinha dor de barriga aí, eu já falava, dor de barriga. Você entrava e saía, mas você entrava, tinha diarreia mesmo? Não, tinha diarreia. Eu falei, diarreia como? Você limpou como? Porque não tinha nem papel higiênico no banheiro, que eu tirei os papel higiênicos no banheiro para saber se você estava se cagando ou não estava se cagando. É muita, viu? Bom, primeiro, ele joga golfe, eu jogo tênis. Segundo, ele gosta de mulher feia, eu gosto de mulher bonita. Terceiro, eu ganhei 3 campeonatos do mundo, ele perdeu 3 já. O resultado imediato dessa divisão de forças foi a perda do título para a McLaren Tag de Alan Prost por míseros 2 pontos. Juntos, Mansell e Piquet ganharam 9 das 16 corridas do campeonato, mas ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares. Em 87, a tensão cresceu dentro da Williams e Piquet teve que lutar ainda mais para superar Mansell. Disso, sofreu um grave acidente no início do campeonato, nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino, no perigoso circuito de Imola. Piquet comemora seu grande prêmio de número 200, com a presença de vários pilotos que foram seus companheiros de equipe. I'm still impressed by somebody having 200 Grand Prix, especially him. He's so relaxed. Je crois que c'est en Formule 1 de toute façon le pilote que je crains le plus. Parce qu'il a maintenant aussi beaucoup d'expérience et puis il a connu beaucoup de choses avec Brabham et maintenant avec Williams. Et puis il ne prend rien au sérieux, alors il est toujours assez décontracté. Et de ce fait, pour lui, de n'être moins compétitif, c'est pas très important. Et par contre, quand il a une voiture compétitive et quand il peut gagner une course ou un championnat, il est toujours là. Alors c'est de toute façon, toutes les saisons, un pilote qu'il faut battre. Régulièrement, c'est lui qu'il faut. Então, era um cara que, como era, aparentemente era muito feio, então ele ficava amigo do cara para comer a mulher. Não, primeiro, o Ayrton eu não conhecia ele no Brasil, não conheci ele já quase chegando na Fórmula 1 na Europa. Depois o Ayrton morou todos esses anos na Inglaterra e eu moro na França. E a gente se vê muito pouco nas pistas. Depois, mais ainda os jornais fazem toda essa fofoca de briga, de inimizade, tudo que se torna até um negócio mais difícil. Mas eu não tenho nada contra o Ayrton. Apesar, eu só falei muito bem, o Ayrton é um dos pilotos mais talentosos que tem. Tem que esperar a vez dele, tem que esperar a chance dele, porque você para ganhar tem que ser o cara certo, não, o time certo não era certa, e tem uns que tem as estrelas maior do que os outros. Essa história
Não sei se o Ayrton falou, alguém falou que eu não deixei o Ayrton vir para Brabham. Mas se alguém daqui, ou se alguém, o próprio Ayrton conhecendo o Eccleston, sabe que não tem piloto que vai impedir a entrada de outro piloto no time Brabham. O Eccleston é uma pessoa muito forte, muito autoritária, e se eu fosse o primeiro a dizer não quero que o Ayrton venha para o aí iria botar o Ayrton na Brabham. Mas eu acho que a própria Parmalat não quis 2 brasileiros no time, queria um brasileiro, um italiano, por problemas comerciais. Nelson Piquet realizou uma das mais espetaculares ultrapassagens da história da Fórmula 1. O bicampeão mundial Jack Stewart classificou a manobra como uma das mais fantásticas que já tinha visto e completou dizendo: foi como fazer um looping com um Boeing 747. E aí eu freiei uns 30, 40 metros além do que eu precisava, vinha com os carros escorregando nas 4 rodas, né? Mandei um gesto bacana, mandei ele tomar no cu. O Ayrton eram 2 pessoas diferentes também, o que ele era, o que ele aparecia de ser, do que ele era. Ele sempre foi. Todo mundo que trabalhou com ele sabe disso, entende? Mas como é que ele era então, de verdade? Eu não sei, que eu não trabalhei com ele. Mas como ele aparecia... Ele aparecia um cara chão bondoso, que fazia isso, que tinha uma relação com todo mundo maravilhosa. Isso ele não era assim. Ele era um cara super difícil de relação, isso, aquilo. Agora ele não parecia essa coisa, entende? 17 seconds behind Watson in 5th place. Michele Alboreto 6 seconds behind Rosberg in 7th place. In 6th position, and out goes Piquet. My goodness! It seems that the Brabhams are fated, and he has hit Eliseo Salazar, and he's furious. The Brazilian and the Colombian driver, I couldn't help it, said, and take that. Oh my goodness. Well, Nelson Piquet, understandably livid with rage. He has seen